Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso fórum temático que antecede o Congresso Jurídico Online sobre Ciências Criminais, realizados aqui pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, a partir de 7, 8 e 9 de março de 2017. Meu nome é Eduardo Fontes, eu sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal aqui do CERS. E hoje, pessoal, eu quero trabalhar com vocês um tema muito interessante, um tema que vem ganhando força aqui no Brasil, desde aí dos idos de 2003, 2014, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal da Ação Penal 470, popularmente aí chamada de mensalão, e também que vem ganhando força, tem muita aplicação aí no direito comparado, que é justamente a teoria do domínio do fato. Onde se situa essa teoria? Quando a gente fala em teoria do domínio do fato, onde é que ela se situa no nosso ordenamento jurídico? Pessoal, a teoria do domínio do fato, ela está ligada ao concurso de pessoas. Quando o crime ele é praticado por duas ou mais pessoas. Então, o concurso de agentes ou concurso de pessoas, cujas regras estão previstas lá nos artigos 29, 30 e 31 do Código Penal, é lá que a gente discute essa teoria do domínio do fato. E ele é um critério, essa teoria, ela é um critério de delimitação de autoria. Como assim delimitação de autoria? Essa teoria, como a gente vai ver, ela não vai imputar o crime a determinada pessoa, não é essa a proposta dela, mas dizer em que qualidade que o criminoso deve ser responsabilizado. Se é na qualidade de autor, se ele deve receber não o rótulo de autor, mas o rótulo de partícipe de um delito. Então é isso que a gente discute quando nós estudamos a teoria do domínio do fato. Tá certo, pessoal? Então vamos analisar essa teoria numa visão aí mais atual da doutrina e também da jurisprudência. Qual é a origem da teoria do domínio do fato? Acompanha comigo aqui no slide. Então veja, a primeira vez que a expressão surgiu, a primeira vez que foi utilizada essa expressão, foi em 1915. 1915, Hegler, ele utiliza pela primeira vez essa expressão e, nesse caso, ela ainda não possuía a conotação que nós conhecemos hoje. Essa expressão ela estava mais voltada para o campo da culpabilidade. Então, quando ela surge, ela está lá sendo discutida no campo da culpabilidade. Posteriormente, pessoal, já em 1933, Lobbe, então, com os estudos de Lobbe, ele começou então a produzir eco a essa teoria já no campo da autoria. Então, a primeira vez que a teoria do domínio do fato surge no campo da autoria foi em 1933 com os estudos de Lobbe. Mas, pessoal, ela acaba ganhando mesmo força apenas aí em 1939 com os estudos de Hans Welzel. Hans Welzel, pai do finalismo, como nós conhecemos, então ele cria a chamada aí teoria do domínio final do fato. Domínio final do fato. Então, Welzel, em 1939, ele apresenta essa teoria do domínio final do fato como um critério determinante de autoria. E em 1963, o penalista alemão também, Klaus Roxin, ele constrói essa teoria do domínio do fato, mas com base em outro fundamento. Ele não dá continuidade, ele não vai aprimorar a teoria de Welzel, não. Na verdade, Roxin, ele refuta a teoria de Welzel, Roxin e refuta a teoria de Welzel, tenta superá-la, como a gente vai ver ao longo dessas aulas, tá bom, pessoal? Então vejam, essa teoria do domínio do fato não é uma teoria tão nova assim como muitos aí acabam propagando, né? Ela tem origem lá em 1915, mas ela ganha muita força com os estudos apresentados por Welzel em 1939 e depois com a teoria da forma como foi construída e apresentada por Roxin. Tá certo? Então, olha a observação importante aqui. Em razão dessa sucessão de referências esparsas e pouco lineares à ideia do domínio do fato, é que se pode dizer, sem exagero,
que apenas em 1963, com o estudo monográfico de Klaus Roxin, a ideia teve os seus contornos concretamente desenhados, o que permitiu paulatinamente conquistar a adesão de quase toda a doutrina. É o que informa aí Luiz Greco. Pessoal, então, o que nós vamos trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês a teoria do domínio do fato em duas visões, nas principais visões, né? Na visão de Weltzl e também na visão de Roxin. E por que nessas duas visões, aí, nessas duas concepções? Porque Weltzl foi o primeiro aí, precursor a apresentar a teoria do domínio final do fato. Né? Além de ser o precursor dessa teoria, Weltzl, a teoria dele foi a mais propagada. E a de Klaus Roxin, porque é a que mais está em voga. Então eu quero trabalhar com vocês essas duas teorias. Ponto em comum delas é que ela não vai dizer, essa teoria não vai dizer que a pessoa vai imputar o crime à pessoa. Não. Como eu disse, ela vai dizer em que rótulo essa pessoa vai ser responsabilizada, se a título de autor ou a título de partícipe. Tá? Então, quando a gente fala em teoria do domínio do fato, a gente está estudando no concurso de pessoas. Qual é o conceito de concurso de pessoas? Está aqui, ó. Concurso de pessoas nada mais é do que a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento, agindo todos com identidade de propósitos. Para compreender, pessoal, esse tema, concurso de pessoas, é imprescindível a gente definir, então, a autoria. Então, aqui, pessoal, a gente tem que saber aqui quem é o autor, quem é o partícipe, quem vai ser autor, quem vai ser partícipe de um crime, e para isso existem várias teorias. Várias. Nós vamos estudar as principais e também a teoria do domínio do fato. Tá? Vamos falar das principais teorias, então, que definem a autoria. A primeira teoria está aqui. A teoria subjetiva. Para a teoria subjetiva, não existe distinção entre autor e partícipe. Percebam que esse conceito de autor é um conceito bastante amplo. Porque todo aquele que contribui de alguma forma para a produção do resultado vai ser autor. Para a teoria subjetiva, repare, não tem a figura do partícipe. Todo mundo é autor. Ah, você contribuiu para o homicídio? Contribuí. Então você é autor. Não interessa a forma de contribuição. Não existe a figura do partícipe. Todos, de acordo com a teoria subjetiva, vão ser autores do crime. Tá? Teoria subjetiva. A teoria objetiva é diferente. Está aqui, ó. Teoria objetiva, ela estabelece uma clara distinção entre a figura do autor e a figura do partícipe. Por isso, ela também é chamada de teoria restritiva, porque ela acaba restringindo o conceito de autor. Reconhece a existência aqui de partícipes. Essa teoria, por sua vez, objetiva, ela se subdivide em duas. Teoria pode ser objetivo formal, chamada de objetivo formal, ou teoria objetivo material. Teoria objetivo formal. Quem é o autor? Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. Então, no homicídio, aquele que mata. No furto, aquele que subtrai. Esse que realiza o verbo nuclear, esse é autor. Para a teoria objetivo formal, o partícipe é aquele que concorre para o crime, mas sem realizar o núcleo do tipo. Tá? Então, nós temos a figura do autor e do partícipe com essas distinções. Na teoria objetivo material, por sua vez, autor é quem contribui de forma mais efetiva para a ocorrência do resultado, sem necessariamente praticar o núcleo do tipo. Então, o que interessa aqui para ser autor é a sua contribuição. Se ela for uma contribuição efetiva para a ocorrência do resultado, ainda que não tenha realizado o núcleo do tipo, ele será autor. Já partícipe é aquele que concorre de forma menos relevante. Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Pessoal, vamos anotar aí no caderno de vocês que, de acordo com a maioria da doutrina, posicionamento majoritário, portanto, o Código Penal adotou, com a reforma de 84, a teoria objetivo formal, que é a teoria restritiva, né, mais restritiva. Essa, pessoal,
é então a preferida. Essa foi a teoria preferida aí pelos doutrinadores brasileiros. A maioria diz isso, olha, o Código Penal, ele escolheu a teoria objetivo formal. Foi essa a teoria adotada. Então, essa teoria diz o seguinte, olha, quem vai ser o autor do crime? Aquele que realiza aquela conduta nuclear. No homicídio, aquele que mata, no furto, aquele que subtrai, e por aí vai. Partícipe é aquele que concorre para o crime, mas sem realizar o núcleo do tipo. Então, vamos trabalhar agora a teoria do domínio do fato. A gente já viu qual é o conceito de autor aí para a teoria subjetiva, para a teoria objetivo e objetivo formal, que é adotada aí pelo Código Penal, segundo a maioria da doutrina. E agora vamos trabalhar, então, a teoria do domínio do fato, mas lembre-se, naquela concepção de Weltzel e na concepção de Roxin. Primeiro, vamos começar com Weltzel. Então, está aqui, ó, o domínio do fato na visão de Hans Weltzel. Pessoal, Weltzel, pai do finalismo, né? Ele que cria o finalismo. Então, essa teoria ela vai ter predicados finalistas. O conceito de Weltzel, de autor aqui de Weltzel, ele está totalmente vinculado ao finalismo. Então, essa teoria ela surge para diferenciar com clareza o autor do executor do crime, conciliando as teorias objetiva e subjetiva e ampliando o conceito de autor. Qual o conceito de autor, segundo essa teoria do domínio do fato, na visão de Weltzel? Então, está aqui, ó. Weltzel vai dizer o seguinte: autor é aquele que controla finalisticamente o fato. Ou seja, quem decide a sua forma de execução, seu início, sua cessação e demais condições. Então, repare o seguinte, pessoal. Nós temos a teoria objetiva, que nós vimos, e nós temos, de outro lado, a teoria do domínio do fato, aqui na visão de Weltzel. Essa teoria objetiva ela diz o seguinte: o autor é o executor do crime. É aquele que realiza o núcleo do tipo. O verbo que vem previsto lá no tipo penal. Já para Weltzel, para a teoria do domínio do fato, autor não necessariamente é o executor do crime. Então veja, vamos imaginar o seguinte. O Weltzel está dizendo o seguinte, olha, para ser o autor, a pessoa ela não precisa necessariamente realizar o núcleo do tipo, realizar o verbo, executar aquele crime. Não. Pensa aí no autor intelectual, aquele cara que planejou o delito, aquele cara que tem o controle de toda a situação fática. Pensa aí naquele camarada lá, então, que ele dá ordens para as pessoas, ele dá ordens para que outras pessoas cometam o delito. É ele que planeja o delito, ele que decide quando o crime vai ocorrer, quem será a vítima do crime, a maneira em que o crime deverá ser praticada. Esse cara, esse autor intelectual, na visão da teoria objetiva, ele é partícipe, porque ele não está executando o núcleo do tipo penal. Agora, na visão de Weltzel, aqui para a teoria do domínio do fato, não. Ele controla finalisticamente o fato. É ele que tem o controle final, ele que decide quando vai ocorrer o crime, quando o crime não vai ocorrer, a forma que ele será praticada, quem irá praticá-lo. Esse autor intelectual, esse aí que está dominando a situação, ele é sim autor. Então, o autor intelectual para a teoria objetiva, que é a teoria tradicional lá, a teoria que foi adotada pelo Código Penal, segundo a maioria, o autor intelectual, na verdade, ele é um partícipe, ele tem autor apenas no nome. Ele seria um partícipe, já que ele não coloca a mão na massa, não é ele que está executando o núcleo do tipo. Não. Weltzel fala o seguinte, espera aí, esse camarada aí, ele não tem o domínio de toda a situação fática, não é ele que está tendo aquele controle final de toda aquela situação? Sim, então ele é autor, ele tem que ser considerado autor, embora não execute o crime. Pessoal, foi o que aconteceu no caso da ação penal 470, envolvendo lá o réu José Dirceu. O Supremo Tribunal Federal, na ação penal 470, no mensalão, utilizou a teoria do domínio do fato
para condenar José Dirceu, dizendo justamente isso. Olha, ele, embora não tivesse ali executado os verbos, ele tinha o controle final do fato. Então, ele deve ser responsabilizado a título de autor, com esse rótulo de autor, e não como mero partícipe. Embora essa decisão do Supremo, como a gente vai ver, ela acabou recebendo críticas da doutrina e críticas, inclusive, de Klaus Roxin, quando esteve aqui no Brasil. Tá? A gente vai falar disso logo mais. O fato é que muitos acabam confundindo a teoria do domínio do fato na concepção de Weltzel e na concepção de Roxin. Muitos acabam misturando, criando praticamente uma terceira teoria. Tá? Isso não pode acontecer. Então, o que Weltzel está trabalhando é o seguinte, fala, olha, o autor é aquele, então, que controla finalisticamente aquela situação fática. Ainda que não execute, ainda que não realize o verbo do tipo, ele é, sim, considerado autor. Tá certo? Então, continuando aqui, ó. Vejam, se esse é o autor para Weltzel, então quem tem o controle final do fato, segundo Weltzel? Está aqui, ó. Pode-se afirmar que tem o controle final do fato, então, visão de Weltzel, aquele que, por sua vontade, executa o núcleo do tipo. Vejam, pessoal, aqui o Weltzel está falando do chamado autor imediato. É o autor imediato. É a mesma coisa que diz a teoria objetivo formal, né? O autor imediato executa o núcleo do tipo. Também tem o controle final do fato aquele que planeja o crime para ser executado por outras pessoas. Vejam, o chamado autor intelectual. Que nós falamos, o autor intelectual, que na teoria objetivo formal, ele seria um partícipe. O autor intelectual tem nome de autor, mas ele seria partícipe para a teoria objetivo formal, já que ele não executa o verbo, não executa o crime. O crime é executado por outras pessoas. Para Weltzel, essa pessoa aqui que planeja o crime, ele tem o controle final do fato, logo ele vai ser autor. E por fim, também tem controle final do fato, e seria autor, aquele que se vale de um não culpável, ou ainda de pessoa que age sem dolo ou culpa para executar o tipo. Pessoal, ele está se referindo aqui ao chamado autor mediato. Autor mediato. Aliás, pessoal, o autor mediato é o exemplo mais claro aí da teoria do domínio do fato. Então, segundo a concepção aqui de Weltzel, esse é o autor, esse é aquele que domina o fato. Então, são essas três hipóteses aqui em que nós falamos em controle finalístico do fato para Weltzel. Seriam, então, autores do crime. Agora que a gente já sabe quem é o autor para Weltzel, quem seria o partícipe, segundo ele? Quem vai ser o partícipe de um delito na concepção da teoria do domínio do fato aí de Weltzel? Então está aqui, ó, o partícipe será aquele que, embora colabore dolosamente, então, embora ele colabore dolosamente para o alcance do resultado, ele não exerce domínio sobre a ação, não exerce qualquer domínio, não decide nada sobre a execução, não decide o início do crime, o fim e as condições do crime. Tá? Então, nós podemos afirmar que o autor é quem tem o controle final do fato e o partícipe ele não tem. Tranquilo, então? Diferença entre autor e partícipe aqui, segundo Weltzel. Então, nós temos a figura do autor, aquele que controla o fato de maneira finalística. Temos o partícipe, aquele que concorre para o crime, mas não exerce qualquer domínio sobre o crime. E o coautor, quem seria o coautor na visão de Weltzel? Então, está aqui, ó, coautor. Cada coautor ele tem o domínio pleno somente sobre o fato que constitui a sua própria atividade. Olha que interessante. Mas todos os coautores têm suficientemente domínio sobre o fato integral. Então, anotem, pessoal, o seguinte, ó. A atividade de cada coautor seria complementada pela dos demais. Então, a atividade de cada coautor
seria complementada pela dos demais. De modo que cada um responderia pelo todo. Então, olha, o que o Weltzel está dizendo? A atividade na coautoria de cada coautor, ela é complementada pela atividade dos demais. E todos, então, acabam respondendo pelo fato criminoso como um todo. Pessoal, aqui ó, a base da coautoria é a divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Daí, falar-se em domínio conjunto do fato. Domínio conjunto do fato. Tá certo, pessoal? Então, nós vimos aqui que, segundo Weltzel, quem é o autor, quem é o partícipe e quem é coautor. Tá? Lembrando que a teoria de Weltzel, que é o criador do finalismo, ela tem esses predicados finalistas. Por isso que ele chama de domínio final do fato. Por isso que ele fala, olha, o autor é aquele que controla finalisticamente o fato. Aí vem uma importante crítica trazida por Luiz Greco. Acompanha aqui comigo. Olha o que Luiz Greco fala, então. Ó. Luiz Greco leciona que não se deve falar em domínio final do fato. Domínio final do fato. Pois praticamente toda a doutrina moderna adota a teoria do domínio do fato, mas ninguém mais acolhe a teoria finalista da ação em sua totalidade. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o Greco está dizendo o seguinte, o Luiz Greco, né, ele está dizendo o seguinte, hoje em dia, pessoal, muitos autores adotam o funcionalismo penal, que é uma teoria trazida por Roxin. É o funcionalismo moderado de Roxin. Muitos adotam, então, o finalismo, mas não na sua totalidade, não o finalismo puro. Tá? Então, com isso, não seria correto, segundo Luiz Greco, dizer em controle final do fato, em domínio final do fato. Não, mas em teoria do domínio do fato. Tá certo? Essa é a crítica que ele faz. Então, agora que nós já compreendemos aí quem é o autor, quem é coautor e quem é o partícipe na visão de Weltzel, fazendo uso dessa teoria do domínio do fato, vamos ver então a teoria roxiniana do domínio do fato. Acompanha aqui comigo então. Vamos estudar agora o domínio do fato sob a ótica aqui de Klaus Roxin. Então vejam, essa teoria aqui do domínio do fato de Roxin, ela tem predicados funcionalistas, né? Roxin, vamos anotar aqui, ó. Roxin contraria o finalismo, defende o funcionalismo e visa superar a concepção de Weltzel. Então, pessoal, olha, Roxin, Klaus Roxin, o maior penalista da atualidade, trouxe inúmeras contribuições para o nosso ordenamento jurídico. Olha, atribui-se a Roxin o princípio da insignificância. A introdução do princípio da insignificância, também chamado de bagatela própria, para o direito penal. O princípio da insignificância, ele deita sua origem, deita suas raízes lá no direito civil, né, mais precisamente no direito romano. E é Roxin que traz em 1964 esse princípio aí para o direito penal. Então veja, contribuição importante, princípio da insignificância, o funcionalismo moderado de Roxin, né, esse conceito funcionalista. Qual é a função principal do direito penal? Proteção de bens jurídicos, exclusiva proteção de bens jurídicos. Então essa é a teoria de Roxin também, princípio da alteridade, a teoria da imputação objetiva. Vejam quantas contribuições para o nosso ordenamento jurídico aqui foram trazidas por Klaus Roxin. E aqui mais uma delas, né, a teoria do domínio do fato, que tem, então, predicados funcionalistas. Ele contraria o finalismo e ele vai, então, tentar superar aqui a visão de Weltzel. Roxin, isso é importante, ele mesmo reconhece isso, ele não elabora um conceito de domínio do fato. Não traz um conceito de domínio do fato.
Ele traz, então, diretrizes. A partir de diretrizes, procura estabelecer quando há ou quando não há o domínio do fato. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma ideia importante. Então, vamos ver aí quem é o autor, quem vai ser o partícipe, quem vai ser coautor na visão de Roxin. Autor para o Roxin, pessoal, é a figura central do acontecer típico. Olha que interessante. O Roxin, ele não fala nada em domínio final do fato, em controle finalístico do fato, não, mas em figura central do acontecer típico. Esse é o autor. E partícipe? Partícipe para o Roxin é aquele que contribui para um fato típico em caráter meramente secundário. Tá? Então vamos ver aí a autoria. Segundo Roxin, essa autoria ela pode se manifestar de 3 formas distintas. 3 maneiras, então, de ser autor de acordo com o domínio do fato. Então vai ser autor aquele que tem o domínio da ação. Vai ser autor, segundo Roxin, aquele que tem o domínio da vontade de um terceiro. E vai ser autor, de acordo com Roxin, aquele que tem o chamado domínio funcional do fato. Então, 3 maneiras distintas aqui de manifestações da autoria. Domínio da ação, é autor também quem domina a vontade de um terceiro e também é autor aquele que tem um domínio funcional do fato. Vamos estudar cada uma delas, então. Domínio de ação para o Roxin, olha só. Autor é aquele que tem o domínio sobre a sua própria ação. Sua própria ação, ou seja, aquele que realiza em sua própria pessoa, ele mesmo, todos os elementos do tipo penal. Pessoal, aqui é exatamente igual à teoria objetivo formal. Ele está dizendo o seguinte, olha, o autor, no domínio da ação, é aquele que está executando o núcleo do tipo. Ele está dizendo isso. Domina a sua própria vontade, ele mesmo domina a sua própria vontade, ele mesmo realiza a conduta. Então, no homicídio, por exemplo, aquele que aperta o gatilho da arma de fogo para matar o seu desafeto, esse cara é o autor. Esse cara jamais vai poder ser tratado como um partícipe. Ele tem o domínio da sua ação, o domínio da sua própria ação, da sua própria conduta. Tá certo? Continuando. O domínio da vontade de um terceiro também é autor, nós vimos a segunda hipótese aí de manifestação de autoria. Autor é aquele que domina a vontade de um terceiro, que é utilizado como um instrumento, pois age sem culpabilidade. Pessoal, quem que ele está se referindo aqui? Ele está falando aqui do autor imediato, do autor mediato, né? Autoria mediata. O autor imediato. Vejam, nós temos a figura do autor imediato e nós temos a figura do autor mediato. O que o Roxin está dizendo quando ele fala em domínio da vontade de um terceiro? O autor imediato é aquele que, sem culpabilidade, executa o núcleo do tipo. Realiza o verbo. Sem culpabilidade, ele vai e executa o núcleo do tipo. É o autor imediato. Já o autor mediato não executa o núcleo, não executa o núcleo do tipo. Vejam, mas ele domina, a vontade de quem? Do autor imediato. Então, olha só que interessante. O autor imediato é aquele que vai realizar o núcleo do tipo. Ele também é chamado por Roxin de autor de frente. Autor de frente. É ele quem vai executar o verbo do tipo, realizar o verbo. Autor de frente. O autor mediato, ele não executa o núcleo do tipo, não realiza o verbo, ele domina a vontade desse autor imediato, domina a vontade
do autor de frente. É chamado de autor de trás. Essa autoria imediata, então vamos ver as maneiras em que elas podem se manifestar, essas autorias aqui. Então, o domínio da vontade do autor mediato, ou autor de frente, ele pode se dar, segundo Roxin, por erro. Vamos assim dizer por erro, então, né? Como seria essa hipótese de autoria imediata por erro? Imaginem a seguinte situação, eu estou com a Thalita aqui no estúdio, e eu entrego a minha arma de fogo para a Thalita e falo, Thalita, vamos dar um susto no Rogério Sanches, nosso colega aqui que grava aqui conosco no estúdio, vamos dar um susto nele, minha arma está descarregada, vai lá e dá um susto nele, aperta o gatilho lá. E a Thalita vai lá, ela tendo certeza, absoluta certeza que a arma está descarregada, ela acaba não conferindo, ela vai lá e aperta o gatilho. E esse susto acaba sendo fatal. Vem a matar lá o Rogério Sanches. Veja, pessoal, ela agiu em erro. Autoria imediata. Eu sou o autor de trás que estou dominando a vontade do autor de frente. Tá? Seria essa hipótese aqui de autoria segundo Roxin. Então, por erro, seria a primeira manifestação aqui da autoria imediata. A segunda, a chamada coação, em que nós temos aqui a figura do coagido e do coator. O coagido seria aqui o autor de frente, o autor imediato, e o coator, o autor de trás, o autor imediato. E por fim, pessoal, e essa é a maneira aqui da autoria imediata que mais é cobrada em concurso público, é o chamado aparato organizado de poder. Então veja, aparato organizado de poder. Aqui, a característica marcante desse aparato organizado de poder seria justamente a chamada fungibilidade dos executores. Fungibilidade dos executores a quem são emitidas aí a ordem dentro de uma estrutura hierarquizada ou verticalizada de poder. Então vejam, pessoal, essa questão é bastante importante. O aparato organizado de poder funcionando como uma autoria imediata, de acordo com Roxin. Então, a autoria imediata, nós vamos ter sempre duas pessoas, né? O autor de frente, aquele que vai executar o núcleo do tipo, e o autor de trás, que é aquele, então, que vai se valer do autor de frente, que vai dominar a vontade do autor de frente para realizar o crime, para praticar o delito. Nesse caso aqui, de aparato organizado de poder, pensa aí, então, numa estrutura verticalizada, numa estrutura de hierarquia de poder. Pensa numa organização criminosa, numa organização terrorista, em que nós temos lá a pessoa que está no topo, comandando aquela organização criminosa, dando ordens para que sejam cumpridas por qualquer pessoa. Né? As pessoas que vão acabar executando aquela ordem para o comandante da organização não interessa. Né? Então, a característica marcante desse aparato de poder aí, de acordo com Roxin, é justamente essa fungibilidade dos executores. Tá certo? Então, detalhe importante aqui, ó. De acordo com Roxin, essa estrutura organizada de poder, ela deve ser dissociada do direito. Pessoal, ela deve estar apartada do direito, dissociada do direito, não alcançando assim as grandes empresas, já que estas não se encontram apartadas da ordem jurídica. O que interessa aqui, de acordo com Roxin, é isso aqui, ó, o funcionamento clandestino da organização. Então, Roxin está dizendo o seguinte, olha, a gente está trabalhando a teoria do domínio do fato, numa hipótese aqui peculiar de autoria imediata, em que envolve um aparato organizado de poder, uma estrutura verticalizada, com hierarquia, mas essa organização ela tem que estar apartada da ordem jurídica, ou seja, ela deve estar ali agindo na clandestinidade. Então, uma empresa que está agindo dentro das normas jurídicas, uma grande empresa, uma sociedade empresária, estaria fora aqui desse conceito de Roxin. Tá? Quais seriam, então, os requisitos que Roxin exige
para essa hipótese. Está aqui, ó. Requisitos, então, para a gente falar em autoria imediata, para reconhecer a autoria imediata nesse caso. A existência de uma organização verticalmente estruturada. Então, pensa aí numa organização criminosa, numa organização terrorista, pensa aí num regime ditatorial, então, numa ditadura, tá? Uma organização verticalmente estruturada, uma organização clandestina. Então, cuidado com isso, né? Apartada do direito, não abrange, portanto, as empresas. E a fungibilidade dos executores. Como eu disse, a característica marcante aqui é isso, a fungibilidade dos executores. Ó, o executor não desempenha nenhum papel decisivo para a atuação da organização. Então isso é importante, a fungibilidade dos executores. Aquele que vai executar o crime, o executor lá, não desempenha nenhum papel decisivo para a atuação da organização. Não. Por quê? Porque ela pode dispor de muitos outros autores solícitos. Então, o que o Roxin está dizendo é isso, olha. Nessa questão em que envolve a fungibilidade dos executores, para aquele que está no comando da organização, pouco importa quem é que vai cumprir a ordem dele. Se alguém não cumprir, não vai faltar alguém que vai ser solícito, que vai falar, não, peraí, eu vou lá, eu cumpro essa ordem. O que interessa é que a ordem seja cumprida, não interessa por quem. Então, esses são os requisitos para que se reconheça a autoria imediata nessa hipótese de aparato organizado de poder. Mas cuidado, ó, cuidado com isso aqui que o Roxin fala. Veja, o executor e o homem de trás, então o homem de frente e o homem de trás, eles possuem formas diferentes do domínio do fato. Como assim formas diferentes? Ó, o executor ele tem o domínio da ação, tem o domínio da sua ação. Ele é um autor direto e plenamente responsável. É o homem de frente aqui, né? Mas ele tem o domínio da sua ação. Ele, portanto, pessoal, ele vai ser responsabilizado. Percebam como isso aqui é uma espécie peculiar de autoria imediata proposta por Roxin. Já o homem de trás, ele tem o domínio por organização, é o domínio organizacional, ou seja, tem uma influência que lhe garante a produção do resultado por ordem desse aparato, do aparato de poder existente, sem a execução do fato pelas próprias mãos. Compreenderam, pessoal? Vamos anotar o seguinte, observação bastante importante aqui, ó. Roxin, Klaus Roxin, então, ele chama isso daqui de autoria organizacional. Autoria organizacional. E o Zaffaroni, o mestre Eugênio Raul Zaffaroni, mestre argentino, ele chama isso aqui de autoria de escritório. Autoria de escritório. Então, o que Roxin chama de autoria organizacional, o Zaffaroni vai chamar de autoria de escritório. Alguns também falam em autoria de escrivaninha. Por que seria isso? Pensa aí numa organização criminosa. Então, nós temos lá aquele que está no comando da organização criminosa, ele está lá no seu gabinete, ele está lá dando ordens, ele está lá planejando o crime, dizendo quando o crime vai acontecer, quando ele não vai acontecer. Ou seja, ele está lá, pessoal, ele está dando ordens para que outras pessoas executem o crime, para que a peãozada, digamos assim, vá lá e execute o crime. Ele é o presidente daquela organização, ele não vai colocar a mão na massa, não vai sujar as mãos de sangue. Então ele está lá no seu gabinete dando ordens. Ele é um autor de escritório, ou um autor organizacional. Tá? Pergunta muito interessante vem agora, pessoal, e que muita gente acaba confundindo. A gente vê isso, muita doutrina se equivocando com isso. Olha só, ó. Olha essa pergunta. Pode-se dizer que o mandante de um crime sempre
será o seu autor, sempre vai ser o autor, de acordo com essa teoria do domínio do fato. Em outras palavras, o mandante do crime ou aquele que está numa posição hierarquicamente superior, ele sempre vai ter o domínio do fato. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Veja, aqui que entra em cena aqui aquela discussão que eu falei, olha, que o Klaus Roxin, quando esteve no Brasil após o julgamento do Mensalão, criticou o posicionamento adotado pelo STF, que condenou lá o José Dirceu, dizendo que ele tinha, então, o domínio do fato, porque ele estava no comando. Mas o que o Roxin fala e o que o Luiz Greco também alerta bastante? Eles falam o seguinte, olha, não significa que o cara que está acima na organização, que está no comando da organização, que ele tem o domínio de todos os fatos. Não é aquele que é o mandante, por exemplo, que necessariamente vai ser o autor pelo domínio do fato. Não necessariamente. Tem que preencher todos aqueles requisitos. Então é possível que a pessoa ela esteja no topo da organização, mas ela não tenha o domínio daquele fato criminoso que aconteceu. Então tem que estar presentes todos aqueles requisitos. Não basta, por exemplo, o Ministério Público, na denúncia, falar que tem o domínio do fato, porque o autor ele está no topo da organização. Não, tem que trazer elementos que, ainda que ele esteja no topo da organização, ainda traga elementos que demonstrem isso, que demonstrem que ele tinha, sim, o domínio do fato. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no último informativo, decisão aqui de dezembro de 2016, ele falou justamente isso. Eu trouxe aqui o julgado para a gente analisar. Olha só. A segunda turma do STF concedeu habeas corpus ao presidente da OPP Petroquímica S.A. e da OPP Polietilênios S.A., empresas incorporadas pela Braskem, acusado de evasão de divisas. Então, o Supremo concedeu habeas corpus. Veja, a decisão do colegiado da segunda turma do STF determinou o trancamento da ação penal, considerando que a denúncia apresentada pelo Ministério Público ela foi inépcia, uma vez que a acusação se baseava na teoria do domínio do fato. E aqui está o grande detalhe. Ó. Sem, contudo, apresentar descrição mínima da conduta delituosa atribuída ao executivo. Veja, ele era presidente da empresa. E o Supremo está dizendo, olha, não é pelo simples fato dele ser presidente que ele tem o domínio do fato. Não. Tem que descrever, tem que apresentar elementos mínimos que comprovem a sua conduta delituosa. Então, cuidado com isso, pessoal. Não é só pelo simples fato da pessoa ser mandante, não é pelo simples fato dela estar no topo da organização que ela vai ser autora pelo domínio do fato. Não. Tem que estar presentes todos os requisitos. É errado a gente dizer, olha, ele é autor porque ele é o chefe daquela organização. Ele é autor porque ele foi o mandante. Não. Tem que provar que ele é o autor porque ele tinha o domínio daquele fato. Tá certo? Então, cuidado com isso. Decisão recentíssima aí do Supremo Tribunal Federal. Então, nós já vimos quem é o autor, quem é o partícipe na visão roxiniana aí, e quem seriam, então, os coautores, segundo Roxin. Então, vamos ver aqui o chamado domínio funcional do fato, que seria, então, a terceira maneira de se dominar um fato. Está aqui, ó. A terceira maneira de dominar um fato está na divisão de tarefas. Divisão de tarefas com pelo menos mais uma pessoa. Pessoal, falou em domínio funcional do fato? Domínio funcional do fato, lembrem-se então em uma atuação coordenada mediante divisão de tarefas. Tá? É o que se chama de imputação recíproca. Imputação recíproca. Então, isso, quando falar em divisão de tarefas, imputação recíproca, domínio funcional do fato. Então, imagina o seguinte, imagina que eu com a Thalita estamos aqui e a gente resolve praticar um crime. A gente sai aqui da frente do estúdio e chegando aqui na frente, eu saco da minha arma de fogo, emprego uma grave ameaça para uma pessoa, para a vítima. Enquanto isso, a Thalita vai e subtrai o relógio da vítima. Por exemplo, nós dois fugimos. Não seria certo eu responder pelo crime de grave ameaça ou de constrangimento ilegal e a Thalita por crime de subtração aí do bem pelo furto. Não, pessoal. Nós dois, aqui há uma clara, uma nítida divisão de tarefas num crime de roubo. Nós dois, então, somos coautores
de roubo. Há o domínio funcional do fato. Beleza? Então é isso, imputação recíproca. Tá? Então, em resumo, pessoal, a teoria objetivo formal, autor é somente quem executa o núcleo do tipo. Essa, de acordo com a maioria da doutrina, é a teoria adotada pelo Código Penal. Restringe o conceito de autor, pois não explica de maneira satisfatória a figura do autor imediato. Já a teoria do domínio do fato, ela amplia esse conceito de autor, corrige as falhas da teoria objetivo formal. Para Weltzel, autor é aquele que tem o controle final do fato. Isso é o que diz Weltzel, aquele que decide o quando, como, onde, a maneira será praticado o delito. Controla finalisticamente o fato. Roxin, diferentemente, entende que o autor é a figura central da realização do tipo. Figura central da realização do tipo. Autor é quem possui o domínio da ação, aqui nós temos a autoria imediata, o domínio da vontade, aqui nós temos a autoria mediata, um terceiro sendo utilizado como instrumento, né? Nós vimos aqui a hipótese de erro, coação ou autoria organizacional, e o domínio funcional do fato, que é justamente a coautoria. Pessoal, e o que isso implica na prática? Então, cuidado, nós temos essas questões teóricas aqui que a gente trabalha, da teoria do domínio do fato, mas na prática isso aqui não muda nada. Na prática, o artigo 29 do Código Penal diz que quem contribui para o crime vai responder pelo crime na medida de sua culpabilidade. Pouco importa se ele é autor, se ele é partícipe, se ele está ali como coautor, não interessa o rótulo, ele vai ser responsabilizado. Então, seja autor, seja partícipe, ele vai responder pelo crime. E não pense você que o autor ele vai ter uma pena maior que a do partícipe. Não, pessoal, não necessariamente o autor terá uma pena maior que o partícipe. É só você imaginar aí um partícipe multireincidente e um autor que seja primário. É muito provável, então, muito provavelmente, o partícipe ele vai ter uma pena maior do que o autor. Então, isso é perfeitamente possível. O que interessa é que contribuiu para o crime, vai ser responsabilizado, vai responder, seja a título de autor, seja a título de partícipe, não interessa o rótulo, vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Para finalizar essa nossa conversa sobre a teoria do domínio do fato, Roxin e Weltzel eles falam, olha, essa teoria do domínio do fato, ela não é um conceito universal. Como assim? Ela não se aplica a todos os crimes. Não. Existem alguns crimes em que a gente não vai aplicar a teoria do domínio do fato. Vamos ver isso então. Crimes em que não se aplicam a teoria do domínio do fato. Tá? Não vai ser aplicada. A primeira hipótese são chamados delitos de dever. Quais seriam os delitos de dever segundo Roxin? Roxin fala, olha, delitos de dever são os crimes funcionais. Os crimes funcionais são exemplos aqui de crimes funcionais, são exemplos de crimes de dever, chamados crimes de dever. Como assim crimes funcionais? São aqueles crimes que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. No caso, exige que ele seja funcionário público. Então pensa aí no crime de concussão do artigo 316 do Código Penal, só pode ser praticado por funcionário público, aquele que exige uma vantagem indevida. Pensa aí na corrupção passiva, aquele que solicita uma vantagem indevida ligada ao exercício da sua função. Então, são crimes funcionais em que você não vai aplicar a teoria do domínio do fato. São os crimes de dever. Outra hipótese de crime de dever está aqui, ó. Os crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos impróprios são aqueles que estão previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, em que há o dever jurídico de agir, né, o chamado dever jurídico de agir. O que o Roxin fala? Olha, nesses crimes omissivos impróprios, artigo 13, parágrafo 2º, que diz que quando a omissão ela é penalmente irrelevante, ou seja, quando a omissão vai ser considerada criminosa, ali no artigo 13, parágrafo 2º, está dizendo, olha, tem o dever jurídico de agir e traz 3 hipóteses de dever jurídico de agir. A posição de garantidor, aquele que tem o dever legal de agir, né, que decorre de uma lei,
ou aquele que tem a chamada ingerência, que por sua conduta anterior, então, ele causou o risco da ocorrência do resultado. Essas pessoas têm o dever de agir, somente elas podem praticar o crime, você não se aplica, então, essa teoria do domínio do fato. Também é crime de dever. Ao lado dos crimes funcionais, ao lado dos crimes omissivos impróprios, e nós temos, por fim, aqui, os crimes culposos, considerados delitos de dever, crimes culposos. Então, a teoria do domínio do fato somente se aplica a crimes dolosos e a crimes comissivos, tá? E, por fim, os delitos de mão própria. Também não se aplica essa teoria aos delitos de mão própria. Qual o conceito de delitos de mão própria? São aqueles que somente podem ser praticados pela pessoa expressamente indicada no tipo penal. O grande exemplo aqui, pessoal, é o crime de falso testemunho. Falso testemunho, que vem previsto no artigo 342 do Código Penal. Veja, falso testemunho, quem pode praticar esse crime? Pessoal, o crime tem que necessariamente ser praticado por quem é testemunha. Então não há que se falar aqui em teoria do domínio do fato, pessoal. Imagina a seguinte hipótese. O advogado do réu, que acaba instruindo, que acaba instigando uma testemunha a mentir, pessoal. Veja, quem vai praticar o crime de falso testemunho é a testemunha. O advogado não pode sentar lá no lugar da testemunha e mentir no lugar dela. Não. Então é crime de mão própria. Somente a testemunha pode praticar. Tá? Não admitiria coautoria, não admitiria participação de acordo com o entendimento amplamente majoritário aqui da doutrina. Então, de acordo com Roxin, teoria do domínio do fato não se aplicaria aos crimes de mão própria. Eu quero só alertar vocês que o Supremo Tribunal Federal tem um precedente em que ele admite, nessa hipótese aí do advogado que acaba instruindo, instigando a testemunha a falsear com a verdade em juízo, admite a coautoria. Então, o Supremo ele acaba furando essa tese aqui, porque o Supremo admite coautoria no crime de falso testemunho. Tá certo, pessoal? Então, em rápidas pinceladas aí, foi isso que eu queria trazer para vocês sobre a teoria do domínio do fato, trazendo essa visão tanto do Roxin quanto de Weltzl. Como eu disse, hoje de Roxin é a que mais está em voga. Tá? Vocês podem perceber que ela vem sendo adotada, a teoria do domínio do fato, vem sendo adotada aí pelo Supremo Tribunal Federal, também é adotada no direito comparado, e a doutrina amplamente majoritária aqui, a doutrina mais moderna, ela admite também a aplicação dessa teoria, da teoria do domínio do fato, que é uma teoria que ainda está em constante evolução. Tá certo, pessoal? Eu agradeço demais a atenção de vocês, estou à disposição aí, seja através do próprio SES ou das minhas redes sociais, para sanar eventuais dúvidas. Nós nos vemos, nos encontramos então no Congresso, entre os dias 7 e 9 de março. Fiquem com Deus, detonem nos estudos e até a próxima. Um abraço.